Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição, hoje que é 16 de novembro de 2021. Voltamos com a terceira parte do estudo sobre os médiuns, sobre a mediunidade, com base na ciência do Espiritismo. Estudo sobre os médiuns. A terceira parte é o nosso programa de hoje. Em Conheça o Espiritismo, estude o Espiritismo, encontro com a doutrina espírita. Esse é o nosso programa, em sua nova edição. E o livro de estudo, como fonte de estudo, de reflexão e de pesquisa, é o Livro dos Médiuns, no capítulo que trata dos médiuns, a variedade de médiuns e a variedade de especialidade mediúnica de cada médium, aptidões mediúnicas de cada médium. A fonte de estudo é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec e também a Revista Espírita de março de 1858, aliás, 1859, 1859, março de 1859, em que Allan Kardec estuda mais detalhadamente essa questão das faculdades mediúnicas e mostrando, com base nas investigações, nas pesquisas dele sobre mediunidade, conversando com os espíritos inferiores, espíritos superiores, sobre o fenômeno mediúnico que é universal, não é local, é universal, mostrando que os profetas foram médiuns, mostrando através de fatos que os apóstolos todos eram médiuns, inclusive o médium que traiu Jesus, Judas Iscariotes, e que os apóstolos faziam sessões mediúnicas na Igreja do Caminho, que foi fundada essa instituição após a morte do Cristo, morte entre aspas, porque ele nunca morreu, porque ele era um espírito entre nós. Na forma, ele era um anjo, um arcanjo, na forma humana de um nazareno. Aí depois que ele se ausentou, aí fizeram, através de ajuda de Maria Madalena, que era rica e era discípula de Jesus, aí construíram a Igreja do Caminho. E na Igreja do Caminho faziam-se sessões mediúnicas que Paulo, o apóstolo, orientava a Igreja do Caminho aos médiuns, no sentido de eles organizar as sessões mediúnicas, informando, ensinando, aconselhando que cada médium deveria receber o espírito de cada vez, para não tumultuar as sessões mediúnicas, para 3 ou 4 médiuns recebendo espírito e o doutrinador não saber conversar com eles. Está na epístola de Paulo, ele ensinando como fazer sessão mediúnica. Tudo do Espiritismo está na Bíblia, nos livros sagrados, está na Bíblia. E Allan Kardec, então, baseado nas investigações, nas pesquisas, nas observações que fazia com os espíritos desencarnados, espírito inferior, espíritos elevados, através de um grupo de médiums, médium de evidência, médium auditivos, especializado nesse tipo de trabalho, médiums. E Allan Kardec, como cientista, devassando o mundo invisível através da mediunidade dos médiuns. E ele então diz o seguinte: de todos os gêneros de mediunidade, a mediunidade mais comum é a de escrever. É aquela mediunidade mais fácil de se exercitar. Também é para esse lado que se dirigem, e com razão,
os desejos e os esforços dos aspirantes a médium. Todo o médium que inicia, ele gostaria de ser médium para escrever, mas basta exercitar a mediunidade com a orientação do Livro dos Médiuns, que é um manual de Allan Kardec de orientação mediúnica, e o estudo em geral do Espiritismo, para se tornar um bom médium e um médium bom. Atingir as duas coisas. E Kardec diz, eles mesmos, os médiuns, apresentam duas variedades que geralmente são encontradas em várias outras categorias, que são os médiuns escreventes mecânicos e os escreventes intuitivos. O que é um médium escrevente mecânico? É aquele médium que escreve e que nada do que ele escreve passa pela mente dele. Ele não sabe, ele é inconsciente. Mas o espírito que está escrevendo usa a mão do médium para escrever como se fosse a mão própria do próprio espírito, quando ele estava aqui na matéria. Daí, na escrita, vi a letra do espírito e a assinatura igual ao espírito quando estava aqui na Terra. E vem outra variedade de médium, que é o semi-mecânico, que Kardec não fala aqui na revista, mas está lá no Livro dos Médiuns. O semi-mecânico é aquele médium que participa das duas faculdades. Ao mesmo tempo em que a mão dele é dirigida pelos espíritos para escrever, o conteúdo da mensagem passa pela cabeça do médium. Aí ele tem consciência do que escreve e a mão fica dirigida pelos espíritos. Chama-se o médium mecânico, que participa das duas faculdades. A intuitiva, porque passa pela cabeça, e a mecânica, que independe da vontade dele. E o médium intuitivo, que médium é esse? É aquele que escreve apenas o que o espírito dita. Tudo passa pela cabeça dele. Ele não é mais mecânico e nem semi-mecânico. Ele é somente intuitivo. Porque todo o pensamento do espírito é transmitido para a mente dele e ele passa para o papel. E tem consciência do que está escrevendo. Sabe que não é dele, é dos espíritos, porque passa pela cabeça do médium. É diferente do mecânico. E Allan Kardec continua, mas abrindo aí um pequeno parêntese, nós gostaríamos de esclarecer que quem mais representou essa mediunidade foi uma médium russa, que ela era médium escrevente mecânica. Ela era puramente mecânica. Nada passava pela cabeça dela. Que ela era instrumento mediúnico de um espírito que foi um grande poeta inglês, que se chamava o Conde Rochette, que todo mundo da literatura, que conhece a literatura espírita, sabe a beleza dos livros romanceados, os romances do Conde Rochette. E a médium era mecânica. Ela ia dormir e, durante a dormida, ela escrevia no transe sonambúlico. Ela não tinha consciência do que escrevia. Mas no outro dia, quando ela se acordava, o quarto dela estava cheio de capítulos de livro, que ela passava a noite toda escrevendo, mas sem consciência do que escrevia. Escrevia dormindo, porque o espírito tinha muita afinidade com ela. É o que nós vemos em quase uma centena de livros, de romance, entre eles o Conde Rochette e outras obras mediúnicas, e a médium era essa russa. Nesse verdadeiro estilo, dessa verdadeira, diríamos, especialidade de médium mecânico. Fechamos o parênteses e vem Allan Kardec continuar dizendo: ora, nos primeiros médiums, diz eles, não é? Escrevente intuitivo, nos primeiros, que é o médium mecânico, o impulso da mão é independente da vontade. A mão se move por si mesma, sem que o médium tenha nenhuma consciência do que escreve. É um mecânico. Allan Kardec ainda esclarecendo.
podendo seu pensamento, o pensamento do médium, estar em qualquer outra coisa. Um médium puramente mecânico, ele pode estar conversando com qualquer pessoa, qualquer assunto, e a mão dele escrevendo mensagem. Porque não está passando nada pela cabeça dele. É o espírito que está pegando na mão dele, escrevendo como se fosse a mão dele, espírito, quando estava na matéria. E Kardec continua. Já no médium intuitivo é diferente. O espírito que está escrevendo atua sobre o cérebro dele, a mente dele. Seu pensamento atravessa, por assim dizer, o pensamento do médium. O pensamento do espírito invade o pensamento do médium e o médium escreve com toda a consciência que está passando pela mente dele, sem que haja nenhuma confusão. Disso resulta, continua Kardec, disso resulta nele, vamos ver, estamos afastando aqui está atrapalhando uma propaganda, e atrapalhou aqui um pouco, né? Disso resulta, diz Allan Kardec, vamos ver aqui, disso resulta no médium a consciência do que está escrevendo, frequentemente mesmo uma consciência antecipada. Antes dele passar para o papel, a mente dele já está cheia do pensamento do espírito que está escrevendo. Porque a intuição antecede, vem antes, algumas vezes, o movimento da mão, e todavia o pensamento expresso não é o do médium, não é o do médium, é do espírito. Ora, uma comparação bem simples nos faz compreender esse fenômeno de médium escrevente intuitivo. Quando queremos conversar com alguém cuja língua, idioma não conhecemos, ora, nós nos servimos de um intérprete. Aquele intérprete tem consciência do pensamento dos interlocutores, dos dois que estão conversando. Um é inglês e o outro é brasileiro, mas nenhum compreende a língua do outro. Tem que ter um tradutor, um intérprete no meio que conhece as duas línguas. O inglês fala, ele interpreta para o português fala, ele interpreta para o inglês. Assim são os espíritos com referência ao médium. Aí ele diz, o intérprete, que é o médium, deve compreender o pensamento para exprimi-lo no papel. E todavia esse pensamento não é do médium, é do espírito que está transmitindo para a mente dele. Pois bem, Kardec diz, pois bem, o papel de um médium intuitivo é o de um intérprete entre o espírito e o homem. É o que Allan Kardec nos ensina, e nós encerramos o nosso programa de hoje, que é a terceira parte e última, Allan Kardec estudando, mostrando as duas categorias de médium. Médium de efeito físico, que provoca barulho, os espíritos por ele provoca barulho, não é atuado nele, é usando a energia do médium, provoca barulho, faz ouvir música sem ter piano ali, ouvir instrumento musical, levantar o médium, como faziam com Daniel Douglas Rumo, o médium de efeito físico maior que a Terra já conheceu, e outros tipos de fenômenos de efeito físico. E o outro médium é o médium intuitivo, escrevente intuitivo, que era Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médios, mesmo aqueles que não são espíritas, mas são médios, escrevem do mesmo jeito. E de modo que nós chegamos ao final do nosso programa, terceira parte, sobre estudos mediúnicos, estudo da mediunidade, baseado nos livros do médium de Allan Kardec. Muita paz para todos.